Então tá bom. Gente, eu queria dar bom dia a todos. Vamos começar. Vou me apresentar, que nem todos me conhecem, né? Eu sou a Cristina de Pádua. Atualmente estou como superintendente de arte da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. Hoje temos o prazer de estar aqui com a Marcela, uma das artistas da exposição que hoje é a finissage, né? Na verdade, a exposição terminou sexta-feira, mas aí a gente aproveitou ainda essa manhã para a exposição estar aberta e a gente ter a oportunidade de reencontrar muitos dos artistas que estão aqui hoje. E hoje, especialmente nessa manhã, a Marcela vai compartilhar com a gente um pouco a trajetória dela, as técnicas dela, e a gente ter a oportunidade de estabelecer uma conversa bem informal, perguntar, tirar dúvidas, porque a gente sempre tem curiosidade sobre os processos artísticos, né? Como é que faz, como é que surgiu uma ideia, como é que surgiu o desenvolvimento de uma técnica. Então a gente vai primeiro, né, poder observar a Marcela apresentando, né, o que ela trouxe, e depois a gente faz as perguntas e participa, tá bom? Marcela, esteja à vontade. Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Queria primeiro agradecer a Cristina, a equipe da Superintendência aqui por esse espaço, né, para abrir essa fala que eu acho que é muito importante para nós artistas, né? Estou vendo muitos artistas aqui na frente, falar um pouquinho sobre o que está por trás das nossas exposições, né? Os bastidores, os desafios, o processo criativo. E eu vou falar à luz da minha história, da minha carreira, dos meus projetos e, com certeza, como parte e acadêmica da Academia Brasileira de Belas Artes, em que eu estou aqui, né, com a exposição coletiva, com vários artistas, né, integrando aí essa linda exposição. Então, para começar, a gente sempre começa perguntando como é que a arte, né, surgiu na nossa vida. Eu acho que se a gente for lá atrás, a gente sempre lembra da gente pintando, a gente desenhando quando criança, os professores estimulando, né, a mãe, o pai, tinta guache, massinha, e depois parece que aquilo às vezes se perde, né, na nossa vida. Entra a matemática, entra o português, entra a geografia, entra o vestibular, entram outras coisas, e às vezes a arte fica um pouquinho por trás. Eu lembro muito saudosamente, quando me faz essa pergunta, dos meus cadernos de colégio. Porque se eu passar assim a observar, eu vejo que na biologia eu desenhava a mitocôndria, na geografia eu desenhava as estepes, na geometria eu desenhava os gráficos. Então a forma de eu entender a vida, compreender as matérias, era através da imagem. E sempre foi, né? Você pega o meu caderno, era fêmur, era os ossos, era tudo desenhado. E aí a gente começa a entender como é que a gente, e cada um particularmente, começa a entender e a viver, né, no mundo, principalmente a se posicionar, porque ao longo que a gente vai crescendo, a gente começa a trabalhar na nossa identidade. Nós, como artistas, começamos a desenvolver nossa identidade artística, nós, como pessoas, começamos a desenvolver a nossa personalidade. E, ao longo da vida, a gente vai desenvolvendo. Eu fui muito sortuda da arte me pegar, né, desde cedo. Eu sou carioca, mas fui muito cedo para Minas Gerais, Cataguases. Para quem não conhece Cataguases, pertinho de Juiz de Fora, 15 minutos de Leopoldina, onde começou o cinema brasileiro com Humberto Mauro. A Velha Fiá é um grande filme dele, começou lá. Tiveram vários internatos lá, em que Chico Buarque participou lá do internato como aluno. Niemeyer desenvolveu várias casas de lá. Mas quando eu fui para lá, entre os 7 aos 17 anos, Cataguases já não era, como não é ainda hoje, uma cidade que continuou o seu histórico artístico, né? A gente, quando eu citei essas coisas, a gente vai para muito tempo atrás, décadas atrás, e Cataguases se perdeu. Mas mesmo assim, eu tive uma formação artística muito forte. E quando a gente está falando disso, a gente volta até para dentro de casa. Meus avós eram grandes colecionadores de arte. As paredes deles não tinham respiros.
Era quadro em cima de quadro, em cima de quadro, que parecia um mosaico. E eu nasci na casa da minha avó vendo aquilo. Esse aqui é um Pansete, esse aqui é outro artista. E o olhar, ele foi se fabricando numa família majoritariamente advogados, né, administradores. Curiosamente, eu e minha irmã, dentre 13 netos, 7 bisnetos, 10 tios, nós duas somos artistas. E eu brinco que lá em casa houve uma divisão de artes, né? Bem assim, de forma, né, fraterna, né? Minha irmã ficou com a música e com a moda, né? Ela é estilista, trabalhou na Sacada, desenvolve, né, vestidos para noivas de festas, e eu fiquei com a escrita e arte visual. Eu comecei desde cedo em Cataguases, no museu de lá, usando o preto e o branco. Não gostava de cores. Curiosamente, hoje o meu trabalho, vocês veem que tem um trabalho de paleta de cor, né, o desenvolvimento da combinação cromática, mas eu comecei com nanquim, com carvão, desenvolvendo os locais da cidade. Né, pintava a praça, né, a cidade interior sempre tem a praça principal, né, a linha férrea, o trem, a avenida principal, a igreja principal, e Cataguases tem isso. E eu pintava, ficava na igreja, fazendo em nanquim, pintando o meu colégio, pintando a igreja e desenvolvendo o olhar, que para o artista é muito importante, é o desenho. Toda pintura e todo bom artista começa num bom desenho, entendendo as bases, né? Se a gente lembra de Picasso, o Picasso só fez o Guernica porque ele, quando você vê as pinturas iniciais dele, eram realistas. Tinha um tratamento de cor, de perspectiva, de plano de fundo, de ponto de fuga, muito bem. Ele dominou para ele desconstruir. E é assim que os grandes artistas fazem. Eles dominam as técnicas, dominam a estrutura, e aí eles quebram, né? E aí eles vão para um outro nível, criando aí Guernica, criando várias outras obras deles muito importantes. E eu comecei assim, no nanquim, no desenho, no carvão, entendendo perspectiva, né? E depois veio a pintura, vieram outros momentos, e o artista sempre tem essa dificuldade da identidade artística, né? Como é que eu vou me formar e como é que a pessoa vai bater o olho e vai saber isso é uma Marcela Lana, isso é um Van Gogh. A gente não precisa saber o nome da obra, ou identificar pelo traço, pela cor, pelas marcas. A gente identifica um Mondrian, um Volpe, a Djanira, e não precisa ter assinatura. Isso para o artista é muito importante, porque você sai do plano, né, da tela, você sai do X e do Y. E se alguém coloca uma estampa de uma roupa com a sua obra, você vai estar lá em Versalhes, você vai estar lá em Paris, a pessoa vai, é uma Marcela Lana aqui na roupa, é uma Marcela Lana aqui num objeto, né? E você vai estar no inconsciente, né, dos artistas. Esse passo é muito importante. A gente tem um podcast na nossa comunidade criativa em que eu sempre faço essa pergunta para os artistas. Qual foi o momento? E aí eu queria que vocês pensassem, né, em que você se chamou de artista. Porque o advogado, o médico, ele tira, né, um certificado, um diploma, e aquilo, algo de fora de você, vai te falar: agora você pode, você tem a carteira da ordem, agora você pode. Você já fez a residência, você pode atuar como médico. O artista, por mais que faça belas artes, por mais que se forme e tire esse certificado, nunca, ninguém de fora vai dizer que você é artista. Isso tem que passar de dentro. Isso tem que ser um momento, de repente, de epifania. E eu acho que isso é muito claro para cada artista qual foi o seu. Por mais que eu tivesse começado aos 7 anos de idade, pintando nanquim, carvão, depois trabalhando com porcelana, e depois vindo para a pintura, depois para a escultura,
E por mais que eu tivesse mais de 15 anos nessa trajetória, esse momento especial para mim foi curioso. Eu estava fazendo o formulário de visto dos Estados Unidos e eu tinha que preencher. E nesse momento eu tinha saído do mercado de trabalho de CLT para ficar só com o meu ateliê, só com a arte. Esse é um momento muito assim delicado, né, para um artista, né? Vou viver de arte, né? Vou viver dessa paixão, né? Implicam diversas outras coisas, medos, né, inseguranças e tudo mais. E quando eu preenchi ali para o consulado americano, eu falei artista. E essa foi a primeira vez que eu me posicionei como artista. Minha formação é publicitária, eu tenho gestão de negócios, eu tenho pós-graduação em gestão cultural, eu tenho arte-terapia, tudo isso em pós-graduação, MBA, etc., tudo formal, lindo, maravilhoso. Mas foi aquele formulário que me fez eu me posicionar como artista. E aí eu queria que vocês pensassem qual foi esse momento para você que caiu, em que você se colocou para o mundo como artista, ou como a sua profissão hoje em dia. Né? Eu acho que isso é sempre muito importante a gente pensar o que foi o gatilho daquilo. Né? Aqui eu trabalho hoje em dia com espátulas, trouxe até alguns exemplos aqui para vocês. Né? Não trabalho com pincel, e aí as pessoas às vezes me chamam de mãos de espátulas, né? Porque é um trabalho com espátulas completamente diferentes, né? Formatos, estruturas, forma que eles trabalham, né? Um é mais espesso, tem uns desenhos assim diferentes, dá para fazer uns efeitos e o negócio é dominar. E a gente está falando de processo criativo, né? Quando eu pinto com pincel, eu tenho que dominar o pincel. Quando eu pinto com a espátula, eu tenho que entender a espátula e dominar. E dominar não é em cima dela, sabe? Não é destruir, né? No sentido de eu mando em você, na sua ferramenta. É trabalhar em conjunto. É entender que a espátula tem um tempo diferente do que o pincel. É entender que a espátula me demanda outros tipos de movimento corporal do que o pincel aguado, por exemplo, né, que a gente trabalha com a acrílica. É saber que, no meu caso, eu trabalho com muito volume de tinta e isso tem uma espessura e tem um tempo diferente de secagem e eu tenho que entender. No meu trabalho, eu imagino primeiro o desenho, eu imagino o que eu quero, o trabalho de ideação do que eu vou fazer é muito forte, porque eu pinto como se fosse um quebra-cabeça, eu pinto como se fosse um mosaico. Por exemplo, a gente tem aqui essa tela. Nessa tela, aqui são 5 diferentes tonalidades de azul. Então, veio do azul mais saturado, mais claro, mais escuro, com um pouco de laranja, com um pouco de amarelo, com um pouco de outra verde dentro, e ele vai se transformando. Mas eu crio uma tonalidade de azul, pego a minha espátula e vou fazendo. Só que essa tonalidade de azul mais clara, ela tá aqui, ela tá aqui, ela tá aqui, ela tá aqui. Então eu vou pintando. E aí o pessoal lá de casa fala, mas o que você está criando? Eu falei, calma, hoje você vê pequenos tracinhos. Daqui a pouco você vai ver aquilo tomando forma, porque é o que eu estou construindo, está na minha cabeça. O grande desafio do artista é compreender que por mais que ele imagine, né, e a gente está falando aí de uma imaginação que pode tudo, né? Quando ela vem para a mão, ela sai da cabeça e vem para a mão, ela encontra com a realidade. E a realidade é sempre muito difícil. Eu não vou conseguir fazer do jeito que eu imaginei. Eu não vou conseguir ter a técnica que eu imaginei. Eu não vou conseguir aquela textura que eu imaginei. E a gente precisa se conformar com a realidade, com os seus limites e jogar com aquilo. Porque o que eu falo, e é uma teoria do Richard Sennett, no livro dele que se chama Artífice, um livro muito interessante, mas ele fala a teoria da mão inteligente. E isso para o artista acho que cai muito bem. É como se o cérebro ele viesse para a mão. E se a gente olhar assim, de repente, a nossa mão, parece até um cérebro.
Parece até, pelo shape, né, pela estrutura, parece até que eu estou falando aqui com a mão. E o artista, quando ele consegue trazer o cérebro para a mão e fazer uma mão inteligente, em que ele pense, eu vou pintar isso, e tire tudo e só deixa a mão fluir, porque ela já tem a inteligência dela, da experiência de 300 anos de você fazendo a mesma coisa, a mão flui. E aquilo se torna uma arte até inconsciente, em que você termina e você fala, cara, não sei nem como eu fiz isso. Não sei nem como eu cheguei nessa obra, nem estou acreditando que eu sou o autor dessa obra de arte. Eu acho que esse momento para o artista é muito interessante, porque ele se espanta com o que ele construiu com as próprias mãos. E quando a gente consegue chegar nesse ponto, eu acho que a gente consegue chegar num momento muito interessante da nossa carreira, um momento das mãos inteligentes. E aí a gente falou um pouquinho das delícias e dos desafios da espátula, do pensamento em mosaico, que vem da minha técnica específica, e de imaginar antes do quebra-cabeça, de você ter um planejamento e estruturar ali a sua pintura. Cada um tem uma técnica diferente, parte de um ponto diferente, né? E isso a gente não vai conseguir analisar muito quando a gente vê uma obra de arte numa exposição, né? A gente tem que ter momentos como esse para a gente descortinar o por trás, né? Para a gente abrir o nosso ateliê, e por isso é tão legal quando a gente faz uma visita ao ateliê, quando a gente conhece o por trás das câmeras e do processo criativo, por trás da exposição, porque isso traz um pouquinho da vida do artista para aquele processo. Quando eu estou contando aqui da minha história, vocês estão pensando as minhas obras de arte aqui em Niterói, né? À luz do que eu estou falando, ela pintou em mosaico, ela pintou em quebra-cabeça, ela pensou nas cores, tem mais de 6 tonalidades aqui de roxo, de azul, e foi aos pouquinhos. Como é que desenhou? Como é que pensou? E aí você se encontra mais com a essência do artista em si. E eu acho que é isso, quando a gente sai do quadro, mas vem para o discurso, para a fala na vida real, eu acho que se torna mais interessante. E aí aqui, já que a gente está numa biblioteca, tem um livro muito interessante chamado A Rivalidade, que pega pares de artistas, né, como Lucian Freud, Francis Bacon, e fala da amizade desses grandes artistas e também dos desencontros, das brigas, né? E aí fala de Picasso, fala de Matisse, fala de vários outros artistas, e mostra como é que essa relação também se refletiu aqui nas obras de arte de cada um, pegando as influências, né, nas conversas, e aí você vê que cada artista é um pouquinho do mosaico das suas referências, da sua história de vida, mas também dos outros artistas com quem eles andam juntos. Em 2023, em novembro de 2023, eu tive a oportunidade de me tornar acadêmica da Academia Brasileira de Belas Artes e, ao final do ano passado, como diretora consultiva deliberativa da Academia Brasileira de Belas Artes. Aqui estão vários acadêmicos da academia que estão aqui com essa exposição. Então, foi um prazer muito grande assim, para mim. Eu acho que um reconhecimento, né? Mas também a certeza de muito trabalho juntamente à academia aí pela frente, com projetos, né, que a gente vem desenvolvendo, parcerias e muito mais. Então, hoje eu faço parte ativa da academia, a gente desenvolve vários projetos aqui com a presidente Vera Gonzalez, e o trabalho é muito forte, porque quando a gente consegue juntar não só grandes artistas, mas o impacto que isso tem no público, né, na sociedade, né, junto a instituições, isso toma outras proporções. Eu acho que isso é muito importante. Esse também é meu posicionamento, meu discurso na minha comunidade criativa, que se chama MAHUB. Se você puder passar. MAHUB, aqui, ó, eu também sou jurada de alguns salões de belas artes, participando aqui com a presidente Vera, com o acadêmico Hugo Bernardi,
e com a acadêmica Francesca, do Salão do Clube Naval e diversas gincanas artísticas junto à Marinha do Brasil. Então, também é outro movimento que a academia e alguns acadêmicos, né, fazem. Chegando aqui um pouquinho próximo, né, da biblioteca aqui, eu sou best-seller de 3 livros, autora de 4 livros, né, sendo um sobre teoria da cor, que é uma coisa que eu falo muito nos nossos cursos da comunidade criativa, e aqui já sobre técnicas de leitura e outros livros. Mas o livro é muito importante na minha trajetória. Eu brinco assim com o meu pai, né? A gente morava em cidade interior e até hoje Cataguases não tem uma livraria. Tem papelaria que vende livro de escola e as mães vão lá comprar livros de escola. Mas até hoje, 2025, não tem um local de livraria. Naquela época, em que eu tinha 13 anos de idade, há um tempinho atrás, né? Hoje tenho 42, não tinha nada, né? E era muito assim, difícil. Então, quando meu pai ia fazer uma reunião, ia viajar para a cidade grande, né, Rio de Janeiro, eu ficava meses e meses pegando o segundo caderno, recortando o jornal, assinalando qual livro eu queria e fazendo um picote de jornal, guardando uma pastinha. Quando ele falava que ia viajar, eu tirava a pastinha e falei, pai, eu quero esse livro, esse livro, esse livro, esse livro. Só que eu, como criança, eu não ia, assim, não sabia o que era a sessão de criança do segundo caderno, ou sessão de adulto, eu via tudo. E eu comecei a pedir livros que não eram para criança, né? Eu comecei a ler livros que, naquela época, crianças às vezes não lia. E eu comecei a ter um conhecimento, meu pai trazia, né? Desde o Pai Rico, Pai Pobre, para uma criança de 11 anos de idade começar a ler, entender um pouquinho sobre finanças, e diversos outros livros. E ele trazia para mim, trazia CDs, eu gostava de jazz, e meu pai, tem certeza que é isso? Eu falei, tenho. Vinha com um jazz, 11 anos de idade, eu colocava lá e ficava ouvindo um jazz de Nova York, né, dos guetos de Nova York, porque era a minha referência, era o jeito que eu tinha de trazer a cultura para Cataguases, para o meu quarto, né, para a minha vida, porque lá eu não encontrava. Eu acho que essa minha fome de cultura me fez sair de Cataguases muito cedo, porque eu não conseguia viver numa cidade que não respirasse arte, como o Rio de Janeiro. Né? A gente tem a oportunidade de estar aqui num local em que tem eventos gratuitos, né? Tem muita coisa acontecendo em diversos, né? Arte, música, fotografia, CCBB aqui do lado, aqui a biblioteca, e eu acho que a gente tem que se permitir ir a esses locais, participar de diversas atividades, né? Ser mais ativo nesse sentido, porque quando a gente traz a arte na nossa vida, a nossa cabeça muda, né? E eu acho que quando você começa a introduzir isso desde cedo para criança, a gente estava conversando aqui com a Cristina antes, é muito interessante, porque nós temos 2 vidas. Uma quando a gente nasce, e a outra começa quando a gente descobre para o que você nasceu. E a arte, muitas das vezes, está nesse momento, nesse chamado, né, para o seu propósito de vida. O meu propósito de vida é trazer a arte, mas não só isso, porque eu sei que nem todos vão ser artistas e não precisam ser, mas um pensamento artístico para a sua vida. E quando você consegue fazer um paralelo entre o processo criativo artístico e os desafios e problemas da vida, você consegue superar com mais poesia. E é isso que o Mahub traz. Você passa para mim? Pode passar mais um? Isso. É isso que o Mahub traz, que é a comunidade criativa. É a gente começar a discutir sobre criatividade, sobre arte, sobre processo criativo, né? E aí a gente tem cursos online, tem cursos sobre cor, a gente tem 2 podcasts, né? Se puder voltar um, por favor. A gente tem 2 podcasts, uma Hubcast, a gente bateu mais de 100 entrevistas com artistas sobre o processo criativo, vários dos acadêmicos aqui já foram entrevistados, mas a gente faz esse descortinar,
né, do nosso ateliê. E aqui o Papo de Artista sou eu falando com a câmera sobre alguns pontos que até estou colocando aqui para vocês e a gente está conversando. Mas é um momento de troca que eu sinto, em que eu chamo as pessoas que moram na Europa, brasileiros que moram nos Estados Unidos, que moram em cidades de interior, para conversar e mostrar, é uma plataforma para os artistas mostrarem o seu trabalho, né, e falarem das suas dificuldades, né, dos seus desafios, das delícias, né, e os desafios que tem em cada profissão. Pode passar. Obrigada. Aí aqui são alguns cursos que a gente tem. Começamos com teoria da cor, psicologia da cor, tem um e-book, porque independente do artista que você é, né, ilustrador, cenógrafo, pintor, escultor e etc., a cor vai ser uma dor e um desafio para qualquer artista, né? A gente vai fazer um vestido, minha irmã, por exemplo, qual a cor? Né? Qual a cor que você vai colocar? A gente vai fazer um quadro, qual é a combinação cromática que a gente vai querer? Como é que eu vou passar aquele sentimento? Porque a cor é uma linguagem, não é somente, né, uma estrutura cromática, uma paleta, é uma linguagem de sensações e emoções que você quer passar, e ela chega antes da palavra, ela chega antes da forma. Então, você vendo um rosa bebê, um azul, você já entende o que a pessoa está falando ali. Você já entende, né? Abre o palco, tá uma luz vermelho, sangue. Você já sabe que não vai ser uma comédia romântica, né? É outro tipo de narrativa. E isso falou para você antes de você ouvir o ator falar o seu texto, né? Então, ao artista dominar a arte da cor e essa linguagem é muito importante. Além disso, a gente tem um clube do livro, que hoje a gente tem uma comunidade, né, do Clube do Livro, em que a gente lê livros, faz leituras comentadas. O foco aqui é um pouco mais de livros sobre criatividade, para você, né, abrir a sua mente. Passamos agora por uma pandemia, né? Foi difícil para cada um, diversos níveis, cada um com as suas dificuldades, os seus desafios nesse momento, mas eu tenho certeza que foi um momento complicado para cada um, né? Questões de saúde, questões de ficar em casa sozinha, mas foi um momento que eu tenho certeza que cada um de vocês, de uma forma ou de outra, se apegou à arte. Leu mais, viu mais filme, ouviu a pessoa cantando ópera do prédio ao lado, né? Entrou na arte como uma forma de bengala, de apoio para passar esse momento difícil, né? E isso é muito importante a gente fazer na vida, usar a arte para o nosso bem. Aqui a gente fala um pouquinho sobre o processo criativo, a gente fala um pouquinho, vamos ler livros como O Ato Criativo, do Rick Rubin, que foi lançado recentemente, chegou no Brasil ano passado, né? A gente fala também da Guerra da Arte, do Steven Pressfield, que é um autor muito consagrado aí, que fala sobre o bloqueio criativo. Então a gente pega vários autores para abrir, né, esse leque, ajudar não só artistas, mas, né, a qualquer pessoa, para superarem, pensarem melhor, porque eu faço muito estudo de tendências de futuro. Essa não foi a primeira pandemia e, infelizmente, na minha opinião pessoal, não será a última. Teremos outros momentos na história que serão tão difíceis como, né? A gente vê hoje guerras, a gente vê hoje outras coisas, mas uma coisa, né, que é certa para a gente que já viveu muita coisa é que vão ter apesares. E a gente tem que saber viver apesar da dificuldade, apesar da doença, apesar dos desafios, porque o apesar é a coisa mais certa dessas frases. E ele vai acontecer. Então, muito do que a gente fala aqui no Clube do Livro é abrir a mente para novos futuros e como é que a gente pode contornar certas coisas para sermos melhores, para sermos o nosso potencial. Essa aqui é a estrutura do curso, né? A gente começa falando nossas referências, tem agendas de encontros, fala de mindset, os prompts, né? Hoje a inteligência artificial aí está bem interessante. Aqui a gente fala da curadoria, anotações, hábitos, mente, quer dizer, lembrar o que você leu
e aqui tem leituras comentadas de diversos livros e o nosso curso ali e encontros. Então, é todo um movimento que a gente tem para desenvolver o seu pensamento. E isso vai impactar na sua obra de arte, ao final, ou no seu trabalho ou projeto. Eu quero, só ao final dessa fala, não sei como é que a gente está, né, de tempo, falar sobre alguns pontos sobre criatividade, para a gente fechar e amarrar aqui com a exposição, né? A primeira coisa, como uma lição de criatividade, seja protagonista da nossa vida. E isso pode parecer uma coisa boba, né? Como assim? Eu sou protagonista da nossa vida? Claro que eu sou, né? Eu sou a estrela da minha vida, né? Porque sem ela, minha vida não existe. Você pode pensar assim, mas não. Muitas vezes a gente abre nossa agenda e a gente não está lá. A gente vê o supermercado, o médico do filho, né? A gente vê que a gente tem que ir no banco, a gente vê as atribulações, e o marido, filho, mulher, escola, colégio, trabalho, papagaio, tudo lá, menos você. E eu queria que você pensasse na sua agenda para que você visse onde você está na sua agenda. E se realmente você está dentro da sua agenda, se tem um momento para você, eu vou meditar, eu vou fazer exercício, eu vou cuidar do meu corpo, eu vou ler. Porque muitas vezes nós somos apêndice do outro. A mãe, a filha, a mulher, né? A funcionária, a colaboradora, né? A amiga, mas eu não estou lá presente na minha própria agenda. O que faz um filme? O que une, na verdade, todos os protagonistas de todos os filmes? Tem protagonista bom, ruim, tem protagonista que é comediante, tem protagonista que, né, tem dificuldade, tem outros que não, independente. Mas o que une e o que é comum a todos os protagonistas de todos os filmes e histórias, de livros e de filme da vida? O que seria? Oi? É o principal, mas o que define ele ser o principal? Como é que você vai entender que ele é o principal? Tá em todas as situações. É tempo de tela. O protagonista, Odete Roitman, Maria do Bairro, qualquer, né, Superman, ele tem que ter maior tempo de tela. E isso diz em que ele é o protagonista do filme, mais do que o antagonista, mais do que os outros atores, mais do que qualquer outra coisa. E quando a Glória Pérez está escrevendo, ela tem uma tabela em que ela coloca Heleninha, 5 minutos no episódio de hoje. Odete Roitman, 10 minutos no episódio de hoje. Cauã Raymond, não sei o quê. Porque ela tem que dar o peso no protagonista. E o peso é tempo de tela. E se a gente não tem tempo de tela na nossa vida, aonde nós estamos? Nós não estamos sendo protagonistas da nossa própria vida. A gente está se deixando levar. A gente está indo na onda. E isso termina com um grande coisa que a gente tem na vida, que é o tempo. E a gente deixa escorrer. Nas maratonas de filme que a gente vê, no tempo passado que a gente deixa escorrer pelas mãos. Porque a gente não está tomando a rédea do nosso tempo. E isso é a primeira coisa no processo criativo. Você está dentro da sua agenda? Ou sua agenda é de outras pessoas? Outro ponto é reinaugure momentos na sua vida. Existe um livro, a outra indicação de livro, que se chama Poder dos Momentos. É um livro maravilhoso. A gente que é artista, a gente gosta dos momentos. O teatro só existe do encontro, senão ele não é teatro. E cada encontro vai ser diferente, por mais que o texto seja igual, por mais que os atores sejam igual, cada encontro, a essência, a energia é diferente. Cada palestra é diferente, por mais que nós sejamos os mesmos aqui sentados, né? E por que a gente fica tão saudoso dos 15 aos 25 anos? Por que a gente lembra,
né, da nossa juventude? Por que a gente fica, nossa, quando eu estava lá na casa da avó, né, quando a gente estava fazendo isso ou aquilo? Por que esses momentos são tão preciosos no nosso coração? Porque eles são os primeiros. Com 15 ou 25 anos, você tem o primeiro beijo, você tem a primeira relação sexual, você tem o primeiro emprego, você anda, você dirige o primeiro carro, você faz a faculdade, você escolhe a sua profissão, você inaugura os grandes primeiros da sua vida. E isso são marcos, isso são primeiros, isso você lembra do primeiro beijo, você lembra da primeira vez, você se lembra porque aquilo te inaugurou para a vida. Só que o que a gente esquece é que após as grandes inaugurações, a gente para de inaugurar. O que acontece com a gente? Que a gente para de inaugurar primeiros momentos. E a gente começa a entrar no fluxo. E vai. E trabalha 10 anos no mesmo local, porque tá bom assim, e não lê livros novos, e vê o mesmo seriado, e fala das mesmas coisas, e a gente não se deixa entrar em primeiros momentos. Eu li um livro, A Arte Cavalheiresca do Arqueiro Zen, livro maravilhoso, fininho, quinta indicação aqui da nossa palestra. Muito bom. O que é? Um cara do Ocidente que vai para o Oriente trabalhar, e a cabeça do Ocidente e do Oriente é diferente, e ele pega o arco e flecha para aprender algumas questões orientais. E ele tem muita dificuldade, ele chega lá para o professor dele e ele fala, não, eu quero pegar o arco e flecha, eu quero atirar, eu quero o alvo, é o alvo, é o alvo. Só que o que acontece? O Oriente não é assim, o professor fala, primeira, segunda, terceira aula, um mês, você não vai pegar na flecha, não vai pegar no arco. Ele, como não? Estou fazendo aula de arco e flecha. Não, você vai respirar. Eu vou ficar aqui respirando? Estou te pagando para eu respirar? Ele estou pagando para respirar. Então o tempo é outro. Eu li esse livro a caminho de New Orleans, 2005. E voltei a ler esse livro para o Clube do Livro, que a gente tem aqui no Mabook Club, em 2023. E eu falei, eu estou lendo um livro de novo. A gente faz muito disso na vida, né? Pega em diversos momentos. Aqui na exposição a gente tem uma obra do Pequeno Príncipe. A obra do Pequeno Príncipe a gente consegue ler de criança, de adulto, e a perspectiva, as camadas de interpretação são completamente diferentes. E esse livro foi assim para mim. Eu peguei de novo, 2005, 2024, eu já era uma outra pessoa, né? E comecei a interpretar e ler com o grupo de leitura do clube. E eu falei assim, eu tenho que ir além. Não basta isso, eu tenho que ir além. E eu falei, eu vou entrar na aula de arco e flecha. Porque eu preciso entender o que esse cara está falando. O que é flecha, o que é o arco, o que significa isso. Porque ele estava fazendo paralelos com a vida e com o arco e flecha. Encontrei uma aula de arco e flecha lá em Niterói, comecei a fazer, sábado de manhã, 4 horas de arco e flecha. Não sabia nada. E aí quando eu peguei a primeira vez no arco e flecha, pode parecer coisa boba, porque é muito bobo. Quando eu peguei, eu dei um pulo para trás, porque eu percebi, eu não sei se vocês sabem disso, que o local que você pega o arco é igual um revólver. E eu não sabia, eu li o livro, ele explica um monte de coisa, mas eu não sabia isso, porque eu nunca tinha experienciado na minha vida real o arco e flecha. E eu falei, estou segurando uma arma. É uma arma branca, todo mundo sabe aqui que é uma arma branca, mas eu não tinha entendido, porque eu não tinha vivido aquilo. E por mais que as letras dos livros me falassem, eu não vivi aquilo e eu não sabia. E quando eu peguei, eu falei, é uma arma. Calma aí. Aí ele começou a me pegar as regras, me falar das regras, começou a me explicar o arco e flecha de uma forma que eu já tinha lido 2 vezes na vida, mas que eu não entendia. Porque eu nunca tinha atirado uma flecha. E você fica sabendo coisas que você não sabia. Você tem que pegar o arco por aqui. E eu achava que fosse aqui e soltava. Não, ele vem aqui na boca, ele trava aqui, ó. E essa tensão pode ter 20 quilos. E eu não sabia disso.
Imagina você fazendo assim, e aqui tem 20 quilos, e o muque sendo necessário para você segurar, e qualquer tremida, a flecha sai diferente. Qualquer respiração, a flecha sai diferente. E eu entendi que tudo é preparação, porque quando eu solto, já foi. Quando eu faço uma exposição, já foi, já tá, já tá para o público. O resultado não depende mais de mim. Eu respiro, eu me preparo, eu me posiciono, eu estico, eu estresso meu muque. Mas quando eu solto, o trabalho está feito. Quando eu exponho, o trabalho já está finalizado. Desse último, A Arte Cavalheiresca do Arqueiro Zen, de Hegel. É um livro muito pequeno, mas muito interessante, filosófico. Eu tenho um resumo no meu YouTube. A gente tem mais de 120 vídeos de resumo de livro no YouTube, e lá eu resumo ele. Mas a gente estudou dentro do Clube do Livro. Cavalheiresca do Arqueiro Zen. Muito interessante. Pode passar. Então, aqui eu queria deixar para vocês um convite para seguir a gente no Instagram do Mabook Club. E se vocês mandarem a palavra biblioteca na inbox, eu vou mandar para vocês um e-book com 5 lições para potencializar a sua criatividade. A gente falou 2 aqui, mas né, depois eu explico algumas outras em que a gente pode aprofundar ainda mais. Então, seria um prazer ter vocês aí na nossa trajetória, falando cada vez mais sobre arte, criatividade e livros. E aqui é um presente para vocês que estão aqui presentes. Então, com isso, eu encerro aqui a minha fala. Muito obrigada. Olha, eu fiquei ali no celular mexendo, mas era fazendo anotações para fazer alguns comentários, porque a fala da Marcela foi tão rica, né? Foi assim tão exemplar nesse sentido, que faz de fato todos nós nos conectarmos com a nossa vida, sendo artista ou não também, exatamente. né? E como eu também tenho um público aqui que não é artista, né? Então eu vou aqui fazer alguns comentários, maravilha. Né? E também depois deixar aberto se alguém também quiser fazer, né? Porque eu acho que foi uma fala assim que criou muitas reflexões, né? Muitos caminhos para a gente. Então eu vou começar do começo aqui. O desenho para começar, né? Isso é muito interessante porque todos nós na infância, na vida jovem, né? Nós sempre desenhamos, e o desenho para um artista de fato ele é o mais direto. Você não precisa ter pincel, ter tinta, ter espátula. É aquilo que te acompanha até numa sala de aula, como você falou, nas aulas de biologia, de matemática. O desenho ele é direto. Então, de fato, ele permite, assim, quase que uma ligação direta com a mão, com o cérebro, com toda a inspiração que ela vem, né? Isso. De fato, é muito comum os artistas falarem dessa necessidade do desenho como esse primeiro lugar, de fato, da criação artística, né? É muito fácil no sentido dele estar ali muito disponível do que qualquer outra técnica. Imagina escultura, a própria pintura requer uma série de materiais, e o desenho sendo um carvão ou um grafite, ele é muito acessível, né? Então ele de fato ele flui muito bem, né? Isso é muito importante no que você falou. Eu acho que cria as bases para a gente entender um olhar artístico. Porque quando a gente observa, por exemplo, uma paisagem, né? A pessoa comum ela vai falar que dia lindo, que pôr do sol maravilhoso. O artista ele vai estar pensando como é que está a linha do horizonte? Onde está o ponto de fuga? Como é que está a perspectiva? Como é que eu poderia desenhar isso? Olha o contraste das cores. A interpretação, né? A gente estava em Búzios há pouco tempo, né? E tinha paisagens maravilhosas. Só que o olhar do artista ele vai um pouquinho além do que um lindo pôr do sol. Ele vai se questionar como se ele estivesse destrinchando em pequenas partes aquela imagem, né? Em composição,
em conteúdo, em perspectiva, em peso, porque o artista sempre quer passar uma mensagem. E se você não sabe guiar o olhar do espectador na sua tela, você perde. E hoje em dia é cada vez mais rápido, né? A atenção das pessoas está cada vez mais fluida. Então, isso é muito importante para a gente começar a arquitetar a mensagem artística que a gente quer no desenho. Exatamente. Você também falou muito da sua biografia como artista, o lugar onde vive, e que isso constitui uma identidade do artista, que você parte daquilo que você vive. Você teve uma relação de morar em muitas cidades, e como a questão da paisagem, da própria cidade do interior, também a paisagem urbana, isso foi algo que te tocou muito. Então, isso construiu a identidade do artista. Então, o território onde o artista vive, as suas referências familiares, culturais, e aquilo que você vai construindo ao longo da vida, é que vai te tornando esse artista que vai produzir daquela maneira, né? Exatamente. Junta com os interesses, com as dificuldades que encontra na vida e que vão gerando esses caminhos, né? Então é muito interessante a gente ver que, de fato, cada pessoa é única e, obviamente, cada artista é único, né? E quanto mais ele se dedica, né? Como você falou, o exemplo do protagonista, quanto mais horas de dedicação naquilo, ele vai, de fato, poder potencializar o trabalho e se tornar um artista, entre aspas, melhor. Né? Claro que cada pessoa é uma pessoa, mas você se dedicar é fundamental em qualquer profissão, né? Seja médico, engenheiro, né? Qualquer profissão. Mas nem sempre a gente tem esse momento de vida que a gente possa se dedicar. Então, às vezes é no cotidiano, né? Quando a gente está aqui nessa sala, a gente poderia levantar quantos tons de cores quentes tem aqui, quantas cores de tons frios nós temos aqui nessa sala, e a gente desenvolver um olhar estético para o cotidiano também, né? Não só para esse momento que a gente está estudando, está contemplando uma bela paisagem, às vezes até uma paisagem caótica, urbana, né, que você tem uma parede descascada de um monumento, você extrair dali um olhar estético de aprendizagem, né, de deleite estético também, né, que a gente pode, né, fugir um pouco dessa vida pragmática, como você falou, e se deixar também atravessar por esse olhar estético, que ele pode ser desenvolvido para o dia a dia também, né? Sim, só colocando um ponto, é que Thomas Jefferson, né, fez né, a lâmpada, né, a luz. Na mesma semana em que ele patenteou isso, mais de 17 outras pessoas no mundo inteiro estavam na corrida para patentear a luz. Era uma coisa que iria existir, tendo ele ou não tendo ele. Agora, Guernica só existiu porque existiu Picasso. Certas obras só existiram porque existiram tais pessoas com tais histórias de vida. E é aí que a gente cai aqui no argumento. Porque aquilo tem a ver, né? Falando da minha técnica, eu tenho 6,5 graus de miopia. Eu vejo pixelado. Não é por nada que eu pinto pixelado. É porque é a forma como eu vejo o mundo. Eu tiro os óculos e tá tudo assim. Os tons, eles estão mais fortes, né? Eu vejo pelos tons, não pela forma, porque quem tem miopia sabe que você tira o óculos, as formas se desfazem, vira tudo um grande borrão cromático, né? Então, eu pinto da forma como eu vejo o mundo. E para mim, às vezes, literalmente, né? Se eu tirar óculos, é como eu vejo o mundo e vejo as paisagens que eu vou, né? Isso é muito bom, porque, Marcela, é mais uma vez uma relação autobiográfica. E geralmente os artistas, eles se tornam, digamos, a questão, né, aquilo que é a marca dele, em geral, às vezes parte da dificuldade de uma questão que tem na vida que vai se tornar um problema e uma inspiração de superação. Né? Na música isso acontece muito, por exemplo, os rappers contemporâneos falam das questões sociais, dos problemas sociais, das suas dificuldades de vida. Né, os artistas às vezes vão falar, como você falou do Picasso, né, aquela maneira, entre aspas, estranha que ele trazia, é porque já tinha tido a invenção da fotografia, que liberou o artista da necessidade de copiar o real, né? Então o artista passou a pensar: o que eu vou criar, já que a fotografia copia a realidade?
né? Isso liberou o artista a usar a espátula de maneiras criativas, a pensar o desenho de outras maneiras, né? O Picasso falava muito, a minha mão direita, ela já sabe muito. Eu quero recuperar esse ato inaugural pintando com a mão esquerda, como se eu fosse redescobrir o desenho como uma criança. Então ele queria, ele inventou diversas técnicas de desenho, desenhar com a mão esquerda e mão direita ao mesmo tempo, desenhar sem olhar, o desenho cego, porque ele queria justamente recuperar esse ato criativo inaugural que a criança tem, né? E valorizar com isso a criação, novas formas de criação que não tinham sido inventadas. Então, os artistas atuais, eles fazem isso hoje em dia, eles fazem a partir dos seus sentimentos, das suas questões, dos seus interesses, novas formas de ver o mundo, né? Que não são as formas de copiar a realidade necessariamente, né? Isso também pode ser feito, porque o artista ele pode criar hoje, ele não precisa mais seguir regras no sentido acadêmico tradicional, né? A escola de Leonardo da Vinci tinha que pintar daquela maneira, a perspectivas faciais que ele inventou. A escola de Rafael tinha uma maneira de pintar, né? E que as escolas eram apentagônicas, né? Como a Marcela falou, né? Como os artistas brigavam porque tinham pontos de vista diferentes, né? Isso é muito natural, né? Esses antagonismos, esses embates, mas eles só produzem o quê? Mais conhecimento, né? Mais relação com a arte. Então a Marcela foi trazendo questões assim tão ricas, né? E principalmente da criatividade dela estar na vida. E dessa questão do protagonismo me fez pensar muito na vida, porque aqui na Secretaria de Cultura, nós todos aqui, a minha equipe, a gente lida muito com burocracias, com coisas que podem parecer que não são criativas, mas a gente o tempo todo aqui é muito criativo diante das dificuldades. E eu falo mesmo, às vezes a gente está aqui, principalmente para quem é jovem, esse ainda não é meu emprego ideal, né? Eu não gostaria de estar aqui, isso aqui é só uma fase na minha vida, mas a gente aqui, nesse momento, se tornar protagonista e aprender o máximo, né? A gente aprender a transformar aquele lugar no nosso lugar de protagonismo, porque a gente aprender com o que a gente não gosta, quando você tem uma dificuldade, quando você começou com as palhetas, você não sabia, era difícil, devia ser ruim em muitos momentos, mas aí você superou isso e ali se tornou uma potência. Você poderia ter falado, realmente não é a palheta, eu vou voltar para o pincel. Podia ter sido um caminho, mas você mergulhou ali. E certamente você mergulhou em muitos outros processos e que você falou, não, aquilo não me identifiquei, aquilo não faz sentido para mim. E a gente na vida profissional, seja ela qual for, você chega ali, eu vou fazer isso, mas aí você descobre uma outra coisa que te interessa no meio do caminho, né? Eu sou uma pessoa que vim das artes visuais, eu também fui artista durante muitos anos, aí a gente se torna também educadora, que são processos que passam a interessar muito, aí eu fui trabalhar muito em museus e centros culturais como educadora, né? Até hoje eu ainda estou dando curso de formação de educadores museais, agora mesmo na Casa Brasil. E há 4 anos eu descobri a gestão cultural e me apaixonei. Então era uma coisa que eu não imaginava na minha vida, é uma coisa que continua conectada com a minha visão de arte, e por ser artista eu entendo o que os fazedores de cultura precisam quando eu elaboro um edital, né? Então, como tudo na vida vai se conectando e se transformando. E isso que a Marcela apresentou um pouquinho hoje, e ela apresenta nos cursos dela, que já deu para eu perceber a profundidade que tem, se conecta com qualquer área da vida, na verdade. Você pode ser um engenheiro e querer fazer o seu curso, porque, de fato, você está ali lidando com coisas de criatividade, bloqueios, decisões e caminhos que você tem que tomar que são da própria vida, né? Isso é muito potente. E quando a gente, de fato, como você falou, cria esse espaço
no lugar que você está, seja no seu emprego, né, ou quando você de fato pode ali criar um outro espaço para fazer um curso, né, para fazer algo que vai também ser de fato um outro espaço físico, né, de horas, isso é transformador na vida, né? Mas de fato você se fazer com dedicação, não ter essa vida burocrática esvaziada nesse sentido, né? Você criar essas potências na sua vida. Então, Marcela, olha, só tenho a agradecer e se alguém quiser também comentar, fazer perguntas. Claro. Marcela, meu nome é Cristina. Eu tenho uma dúvida sobre o seu processo criativo. Uhum. Eu sou fotógrafa e também trabalho com arte visual através da fotografia expandida. E fazendo fotografia autoral ou artística, eu trabalho também com a ideação. Quando eu fotografo, congelo aquele momento, eu já sei exatamente a edição que eu vou dar para aquela foto e o tratamento que eu vou dar na fotografia expandida. No bordo da fotografia, eu planejo o que eu vou fazer. Muitas vezes, quando eu revelo a imagem e pego ela materializada na minha mão, eu percebo alguma coisa que eu não tinha percebido antes e aí eu mudo alguma coisa no ponto que eu vou bordar ou na ideia que eu tinha antes. A minha dúvida, você disse que trabalha com mosaico, quebra-cabeça, você faz a ideação da sua obra. Quando você começa a espatular, a jogar as cores, as tintas e tudo mais, acontece às vezes de você mudar um pouco aquela ideia ou virar uma outra coisa a partir do que a sua obra vai se concretizando? Olha, eu parto, eu não desenho, uma coisa que as pessoas sempre me perguntam é se eu desenho minha tela, né? Se eu faço ela desenhada toda certinha. Eu não faço. Eu coloco pontos. Então, eu sei que o sol vai terminar aqui, colocar aqui. Eu coloco pontos que vão me guiando em questões de proporção, composição, perspectiva. E se você olhar minha tela quando eu começo, é um pontinho de grafite aqui, um pontinho de grafite aqui, um pontinho aqui, e que está na minha cabeça. E eu deixo a mão fluir, para a mão não estar presa no traço, né, que limita às vezes, para ela estar mais fluida. Então, sim, tem esse espaço que eu deixo por não determinar o desenho, mas só os pontos, né, que eu quero para a mão fluir. Porque a espátula, ela tem, acho que um ritmo um pouco mais diferente do que o pincel. É um ritmo, apesar da minha técnica, ela ser, né, uma técnica de paciência, né, em que eu faço assim, mas normalmente a espátula tem um ritmo um pouco mais rápido, né? Você faz assim, a minha série anterior a essa, ela era raspada, então a espátula precisa movimentar. Essa eu preciso posicionar, colocar. Ela é mais arquitetada, né? Ela é um pouco mais matemática, né? Não é tão fluida do gesto, né? do corpo e tal. Mas ela ainda assim deixa um espaço para uma liberdade, né, artística que eu acho muito importante. Daqui para cá a gente sabe que a gente não vai fazer, mas daqui para a tela a gente também sabe que a gente não vai fazer. E a gente tem que estar aberta a esses apesares que eu comentei antes, aos erros, porque erros são presentes. E a gente tem que saber. Uma frase que eu tenho, que eu falo muito, eu começava a manipular a imagem no Photoshop. No Photoshop existe o Ctrl+Z, que é a tecla que volta ao passo anterior. E você pode colocar Ctrl+Z, volta, Ctrl+Z, volta, Ctrl+Z, volta. Então você tem uma máquina do tempo em que você corrige os seus erros, coisa que a gente não tem na vida real como artista. Se eu fizer uma espatulada, uma pincelada, e eu errar, eu não tenho um Ctrl+Z, eu tenho que lidar com aquilo. Eu posso passar a tinta por cima, esperar secar, raspar, eu posso introduzir aquilo no meu, né, transformar em outra coisa, mas eu vou ter que encarar o meu erro de frente. Não tem Ctrl+Z. Então, essa liberdade também dá uma liberdade de como eu vou tratar o meu próprio erro e entendê-lo como um presente.
Marcela e Cristina trouxeram hoje informações que me inspiraram. Eu sou advogada e o tempo todo eu sou advogada. Mas, em paralelo, eu sempre tive um olhar muito voltado para a arte, muito a arte popular. Eu procurei conviver metade dos meus anos de educação ao menos como artista. E quando eu estava saindo do cenário jurídico, eu comecei a ter um contato próximo com índios, com quilombos e com comunidades artesanais. A mulher brasileira, hoje nós estamos no 7º lugar no mundo no empreendedorismo. E o empreendedorismo dessas mulheres está muito mais na arte manual. E aqui eu descobri, Cristina e Marcela, a importância dessa manualidade brasileira quando eu, há 10 anos atrás, me debrucei para pesquisar a palha. E descobri que o homem, aqui o sertanejo, a mulher, por necessidade, eles aprenderam a transformar a palha das palmeiras num treceiro que ultrapassa a Boteca Veneta. Você estava falando da sua irmã na arte. Eu comecei a criar, procurei um nome aí, sou pernambucana, criei uma marca de moda onde eu trato muito a arte, mas a arte artesanal. E busco também em artistas que divulgam a sua arte para ele trazer também a pintura dele gravada numa bolsa de palha. E a partir desse momento eu deixei minhas bolsas, qualquer que seja, para andar sempre com uma bolsa mostrando essa questão aqui. A Sil Capella, ela é premiada, ela traz a flor da jaqueira e ela faz isso com a mão. Lá na ilha de Marajó, aqueles meninos e aquelas mulheres, com descartes dos rios, dos igarapés, criam a sua arte, coração. E quando você vai falar com esses meninos, eles falam peixe, fartura, coração é afeto, isso aqui é liberdade, o pássaro. E eu acho que hoje eu saio daqui muito mais inspirada para levar essa questão da a última coleção da gente, a gente trouxe de uma pintora, compramos os direitos autorais e trouxemos mulher, é o tema mulher, essa discussão de que a mulher, a cada 6 minutos, uma mulher é morta e ela ainda é tratada como coisa, porque a gente está brigando aí por uma igualdade que está muito longe, né? E a gente trouxe isso para dentro da bolsa numa figura do livro Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarice Esper. E isso aí mostra muito a mulher ali, ó, sem medo, tentando desvendar o seu lugar da arte. Uhum. Então, hoje eu saio daqui bem inspirada no que você falou, desse protagonismo, trazendo essa arte manual para a Pernambucana da gente. Vocês entrem lá, não é nem comercial, a Vera sabe, até porque eu sou acadêmica em razão também dessa questão, dessa bandeira que a gente traz, e essa visão que a gente tem profunda da arte, porque a arte, ela está dentro da gente. Sim. Né? A arte está em tudo, em todos os lugares a gente vê a arte. Né? Até na gastronomia, quando a gente olha aquele prato bonito e tal, está a arte de quem construiu aquele bolo, de quem, né? Então Sim. a gente traz esse olhar. E foi importante essas 2 falas, que eu quero agradecer à academia, essa oportunidade da gente, hoje eu também anotei vários pontos. Que bom. Para que a gente volte a falar com você, que a gente volte é uma troca, né? Com certeza. A gente vai segurando esses elos e vai Com certeza. construindo e construindo. Fiquei feliz, obrigada. Eu acho que eu falei antes, né, quando a nossa vida começa, né?
Começa quando a gente nasce e começa quando a gente descobre para que a gente nasceu. Mas o artista tem muito nele o porquê da vida. Não só o início da nossa vida, que é essa frase, mas o final. Porque o artista tem muito sentimento do legado. E o que eu vou deixar? O que eu vou falar? O que minha mensagem vai ressoar? Então, a frase sugere que o verdadeiro significado da vida, exatamente, o verdadeiro significado da vida, continuando aqui o Gemini, deve ser esse, é que a gente não morre quando o nosso corpo morre. A gente morre quando a última pessoa viva fala e se lembra do nosso nome. Hoje a gente ainda fala muito vividamente de Picasso. Picasso está vivo, Sócrates está vivo, Aristóteles está vivo. Todos estão muito vivos nos livros, nas falas, nos pensamentos. Eu citei vários aqui para vocês, falas importantes, livros importantes, e eles estão vivos. Eu acho que o artista também, ele sempre pensa no legado, o que eu vou deixar, e não só para as pessoas próximas, famílias, amigos, comunidades, entidades em que ele faz parte, mas para a sociedade, aí, né, tem a ver com a sua fala, o que a gente vai deixar para depois, para as outras gerações, né? Mas pensando numa morte longa, né? E que o nosso nome ressoe por centenas e centenas de anos após a nossa morte física, porque é assim que a gente vai sobreviver. E a arte é o melhor caminho para que a nossa vida seja mais do que nós mesmos. Não, tem uma oração que eu esqueço o nome, desculpa, que pegando o gancho do que ela está falando. E essa oração me ajuda aí. Ele fala, eu não morri, eu só troquei de lado. E sempre eu vou ser lembrado como Santo Agostinho. Sempre eu vou ser lembrado todas as vezes que você falar o meu nome, né? Exatamente. Então, é exatamente isso. Tem tantos artistas bons, Salvador, que não são tão citados em lugar nenhum. Por isso que eu sou contra, eu sou realmente, eu fosse muito franco, contra isso. Lembrar sobre o caso, não sei o quê, nós estamos evidentes. A nossa cultura ainda precisa ser muito publicada para jornal, televisão. A Vera, por exemplo, ali a Norma, excelente, essa moça aqui. Vocês precisam saber a profundidade que essa mulher aqui, que artista é. Cadê? Alguém fala da Tereza? O meu podcast é um, né? Se cada um fiz... Não, então... Todos nós, né? Na verdade, né? Exatamente. Tem vários aqui atrás disso. Mas eu acho que a arte também tem uma coisa, né? Independente da gente ter uma notoriedade, a arte é algo que nos alimenta a nossa alma e nos permite ter trocas entre os nossos parceiros da vida que a gente vai construindo, né? Eu estou muito feliz porque eu construí agora com a academia, né? Uma parceria que eu acho que ela vai continuar nos transformando juntos, né? E, claro, divulgando o trabalho de vocês, que também é a nossa intenção, enquanto Secretaria de Estado de Cultura, né? Criar essa visibilidade. Mas quantos milhares de artistas tem no mundo, né? Então, a gente gostaria que muitos tivessem maior visibilidade. E a gente se esforça para fazer isso, né? Enquanto a gente pode, mas criando esses espaços, né? E a gente pode, num outro mês, chamar um outro artista, chamar um outro, e fazer uma outra rede, ampliar essas redes. Quando a gente amplia e se abre, a gente cria essas conexões, né? Que não só geram outros frutos, outros caminhos profissionais, mas elas continuam nos alimentando. E eu acho que quando a gente tem esse tipo de visão, também torna mais leve esse fazer, porque às vezes o fazer do artista é muito solitário no ateliê e pode dar aquela tristeza, aquele bloqueio criativo, porque tem um momento que você fica muito voltado para si. Então, o fato de vocês terem um grande coletivo, isso fortalece, né? Às vezes você está desanimado para fazer uma exposição, mas quando a Vera fala, surgiu uma oportunidade na Biblioteca Parque, todo mundo se anima, tiveram que correr, porque era muito pouco tempo, né, para se organizar para essa exposição.
E como, olha, eu e Tainá que estamos aqui, eu acho que a exposição de artes visuais foi a mais bonita, a mais imponente que aconteceu nesse tempo que nós estamos aqui, né? Excelente, mais a própria secretaria. A própria secretaria, na pessoa da secretária Daniele Barros, da sua Superintendência de Artes, agradecer aos artistas que realmente, quando a gente dá um start, todo mundo pode ainda dá tempo, sempre dá tempo. E comentar algumas coisas maravilhosas que você falou, enquanto artista, sem ser presidente, que é o que eu digo sempre para quem está começando. Qual é a sua sensação diante de uma tela em branco? Você já pensou? Já idealizou? Ah, não, eu já pensei. E, de repente, você pensa, ou desenha ou não desenha. As minhas telas eu desenho algumas, outras não. E aí você, no meio do caminho, muda. Porque aquela pintura te levou a outra coisa, te levou a outros sonhos, a outras lembranças e outras memórias, e que você sequer daria conta se você fosse elaborar aquilo. Então, eu só tenho a agradecer a todos, é um momento riquíssimo essa troca, e como eu falei com a Cristina, ousei dizer que já podíamos fazer um calendário anual das exposições da academia aqui na biblioteca. Já fica um calendário, né? Que é importante. Nós temos algumas parcerias magníficas, como da Marinha, como as gincanas lá em Niterói, né? E isso é muito importante. No Clube Naval também. E são na prefeitura, que vamos fazer agora, em janeiro, uma outra exposição. E eu acho que isso só expande e enaltece o nome do artista. E deixar o legado. Isso é minha preocupação, deixar um bom legado. E a minha proposição enquanto presidente, neste momento que eu estou, depois eu não sei, é enaltecer o meu acadêmico, enaltecer o artista, enaltecer aquele que não é nem tão notório assim, né? Ou que ainda nem pensou em ser acadêmico, ou que, de repente, acha que pinta e pinta muito bem, mas não tem nem noção disso, né? Então, é aplaudir a nossa arte, aplaudir os gestores que nos dão essa oportunidade, e palestras como a da Marcela, eu devia ter uma por mês, porque é muito esclarecedor. Eu ligo para a TV Globo, eu mando um recado para você, as pessoas fazem uma reportagem, não se interessam. Se interessam por pessoas que foram grandes pintores, artistas, foram. Mas foi até passado. Tem que dar valor. Não estou falando de mim, da academia, a qualquer outro artista, como a Carla falou. E isso não tem. Nós estamos pobres disso. O Brasil precisa de ser divulgado, todos os artistas, todos aqui no mundo, sabe? E outros mais aí fora. Então, vocês me desculpem quando eu falo que fui nervoso. Olha, daria para a gente continuar essa Obrigada, porque realmente a conversa está muito maravilhosa, muito agradável, muito rica, mas temos que finalizar. Então, eu não posso deixar de agradecer muito a Marcela por essa fala inspiradora, Obrigada. a Vera e a todos os acadêmicos aqui presentes, porque foi um presente para nós essa exposição e a troca que nós estamos tendo, que espero que continuem por muitos anos. Vamos fazer muitos planejamentos e projetos juntos, assim esperamos. E convidar, então, todos aqui presentes para a gente continuar na exposição, que vamos fazer uma entrega de certificados para os acadêmicos que participaram da exposição e também, né, uma confraternização da nossa finissagem, né? Existe a vernissagem para abrir, a finissagem que a gente apelidou para terminar a exposição que vai ser desmontada hoje à tarde. Então, uma salva de palmas para todos. Obrigada pela presença. Então, vamos lá. Obrigada. Marcela, olha, muito obrigada. Foi maravilhoso. Como foi inspirador. Feliz. Feliz. Quis trazer algumas coisas assim para as pessoas abrirem, né? Nossa, muito
Que bom. Marcela, muito